Como saber se seu filho é uma criança superdotada, né, com QI elevado, né? Então, o que acontece? Geralmente, essas crianças, elas apresentam o quê? Uma memória incomum, tá? Elas geralmente possuem uma leitura precoce, né? Passatempos ou interesse em comum em conhecimento profundo em determinado assunto. Né? Ela gosta de um determinado assunto, você nem entende porquê, ela gosta de um assunto e gosta sempre de estar pesquisando, querendo saber mais coisas sobre aquele assunto. Muito específico, né? Geralmente esses assuntos são algo, né, que já pode chamar a sua atenção, né? Ela tem a consciência de eventos mundiais, aquelas coisas de datas de guerras antigas. Tem criança que sabe específico detalhe, a guerra foi tal ano e tal canto, aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Às vezes tem coisa que você nem lembra mais que existia. Às vezes as crianças, elas têm essa habilidade, elas sabem disso, tá? Elas fazem pergunta o tempo todo, entendeu? Fica perguntando, questionando, né? Senso de humor super evoluído. Gostam geralmente, às vezes, tem um gosto musical, né? Gosta de estar sempre no controle, né? Gosta de controlar toda a situação. E quando às vezes tem jogos, gosta de inventar as suas próprias regras para poder, né, continuar ainda no controle da situação. Então, assim, são observações que às vezes acontecem, né? E pode já ligar uma anteninha para poder despertar, né? O que você pode ter de melhor pro seu filho, tá? Então, assim, gente, era mais para comentar com uma conversa, né, um pouquinho longa, comentando sobre isso, né? A educação dos nossos filhos, né? A importância da gente dar opções a eles de se transformarem em seres, né? Cidadãos, né, evoluídos na medida que eles podem, não simplesmente querer transformá-los em gênios, porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? Mas o melhor para ele, às vezes, não é o melhor que você quer, certo? Então, a gente tem que estar sempre pronto para dar opções para poder ajudá-los a desenvolver, né? E se você vê que ele está precisando de ajuda, não tenha vergonha em procurar ajuda, né? A gente, como psicopedagoga, está sempre à disposição para ajudar. Nesse momento que a gente está, principalmente, né? Essa quarentena que está todo mundo em casa, então, assim, mas nem por isso a gente deixou de trabalhar e de atender quem realmente precisa, né? Se precisou de ajuda, entre em contato que a gente ajuda, tá? Até a próxima. Uma criança superdotada, né? Com QI elevado, né? Então, o que acontece? Geralmente, essas crianças, elas apresentam o quê? Uma memória incomum, tá? Elas geralmente possuem uma leitura precoce, né? Passatempos ou interesse em comum em conhecimento profundo em determinado assunto. Né? Ela gosta de um determinado assunto, você nem entende porquê, ela gosta de um assunto e gosta sempre de estar pesquisando, querendo saber mais coisas sobre aquele assunto. Muito específico, né? Geralmente esses assuntos são algo, né, que já pode chamar a sua atenção, né? Ela tem a consciência de eventos mundiais, aquelas coisas de datas de guerras antigas. Tem criança que sabe específico detalhe, a guerra foi tal ano e tal canto, aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Às vezes tem coisa que você nem lembra mais que existia. Às vezes as crianças, elas têm essa habilidade, elas sabem disso, tá? Elas fazem pergunta o tempo todo, entendeu? Fica perguntando, questionando, né? Senso de humor super evoluído. Gostam geralmente, às vezes, tem um gosto musical, né? Gosta de estar sempre no controle, né? Gosta de controlar toda a situação. E quando às vezes tem jogos, gosta de inventar as suas próprias regras para poder, né, continuar ainda no controle da situação. Então, assim, são observações que às vezes acontecem, né? E pode já ligar uma anteninha para poder despertar, né? O que você pode ter de melhor pro seu filho, tá? Então, assim, gente, era mais para comentar com uma conversa, né, um pouquinho longa, comentando sobre isso, né? A educação dos nossos filhos, né? A importância da gente dar opções a eles de se transformarem em seres, né? Cidadãos, né, evoluídos na medida que eles podem, não simplesmente querer transformá-los em gênios, porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? Mas o melhor para ele, às vezes, não é o melhor que você quer, certo? Então, a gente tem que estar sempre pronto para dar opções para poder ajudá-los a desenvolver, né? E se você vê que ele está precisando de ajuda,
não tenha vergonha em procurar ajuda, né? A gente, como psicopedagoga, está sempre à disposição para ajudar. Nesse momento que a gente está, principalmente, né? Essa quarentena que está todo mundo em casa. Então, assim, mas nem por isso a gente deixou de trabalhar e de atender quem realmente precisa, né? Se precisou de ajuda, entre em contato que a gente ajuda, tá? Até a próxima.